Confia Israel no Senhor. É o salmo que juntos acabamos de ouvir. Porque, na verdade, se nós todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, se nós confiarmos no Senhor, se nós o invocarmos a cada instante, se Ele for o nosso norte, o nosso sul, o leste e o oeste, se todo o nosso viver for um constante corresponder à vontade daquele que nos criou, na verdade o céu virá o nosso auxílio, o nosso defensor, porque, como diz o salmista, confia Israel no Senhor, Ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor, Ele é o teu escudo, é o teu auxílio. Este convite que o salmista nos faz, é necessário que nós o ponhamos em prática, porque numa altura e numa sociedade em que nós vivemos, onde cada um cria um Deus, os seus deuses, onde cada um busca realizar os seus sonhos, os seus prazeres, as suas vontades, à custa, se calhar, até da usurpação, à custa de muitos outros favores e negócios obscuros e escuros, onde cada um de nós cria uma moeda para tentar ludibriar ou enganar uma felicidade aparente e ilusória. É preciso que todos nós, olhando para aquilo que o profeta Oséias traz para o dia de hoje, nós olhemos para esta sociedade como constrói Deus ídolos, como faz dos seus ídolos deuses, como faz do seu dia a dia um constante afastar-se da vontade de Deus. Nós paremos e ponhamos ponto final a tudo isso na nossa vida e digamos, é necessário que nós busquemos o nosso auxílio naquele que fez o céu e a terra. É este Jesus, é esse Deus, na sua tríplice dimensão, que é um Deus Pai, e quando Ele cria, Ele é o Deus Pai, quando Ele salva, morre na cruz, Ele é o Deus que salva, e quando Ele nos levanta do fundo do poço, Ele é o Deus fortalecedor, é o Deus Espírito Santo. É, portanto, nele e com Ele e para Ele que todos nós devemos buscar o nosso auxílio, a nossa ajuda. Diante desses fracassos nos quais a nossa sociedade está metida, é preciso que nós olhemos para lá e digamos: Senhor, venha, não deixe que nós pereçamos, não deixe que nós morramos, não deixe que a doença continue dizimando pessoas, não permita que os problemas do dia a dia nos afastem cada vez mais de vós, não deixe que reticência, porque se Deus não levantar a sua mão, se Deus não levantar o seu poder para vir ao nosso encontro, nós não sobreviveremos. O dinheiro não salva ninguém. O álcool não salva ninguém. O alcoolismo não salva ninguém. O cigarro não salva ninguém. O baile não salva ninguém. Pode minimizar, pode nos garantir uma aparência, uma paz aparente, uma calma aparente, mas quando passa a bebedeira, o que é que fica? Dor de cabeça, a ressaca. E às vezes até pior, caímos num pior estado do que o anterior. A droga não salva ninguém. Antes, pelo contrário, piora a situação nossa. O jogo não salva ninguém. O cigarro não salva ninguém. Antes, pelo contrário, você fumou, primeiro a sua saúde vai por água abaixo. De repente aparece aquela doença inexplicável e incurável. E você procurou uma aparente satisfação. Depois de uma busca de uma realização aparente, o que resta é a frustração. Por causa de muitas situações
nós nos deparamos com muitos de nossos irmãos e irmãs que se tornaram andarilhos. Muitas pessoas, por causa de uma decepção, de uma traição, caíram no fundo do poço. E é necessário que nós gritemos: Senhor, venha nos levantar. Mas para que para que o Senhor venha nos levantar, Ele precisa de contar com a nossa ajuda. Ele precisa da nossa colaboração. E por isso é que Santo Agostinho dizia, lembra daquele homem, de que aquele que te criou sem ti, não te pode salvar sem ti. Então Ele precisa da sua mão. Assim como Ele mandou os profetas ontem, será que hoje ainda não continua mandando profetas? Não continua mandando homens e mulheres para nos advertirem, para nos ensinarem, para nos corrigirem, para nos indicarem o caminho certo? Claro que continua. Jesus, no Evangelho de São Mateus, nos acabamos de ouvir, Ele expulsa o espírito mudo. E o espírito mudo obedece, sai do homem. Ele estava possuído por um demônio. Será que a nossa sociedade de hoje não está possuída por demônios? Está ou não está? O demônio da mentira, crianças que mentem, crianças que fofocam, crianças que fazem arte em casa. Não é? Vocês às vezes fazem arte, não é, crianças? É necessário que apareça alguém para expulsar esse demônio que às vezes sobe na sua cabeça. Às vezes uma criança fica pior do que uma capeta em casa. E é necessário que alguém venha e expulse esse demônio que está na cabeça dessa criança. Muitas das vezes o demônio da preguiça entra na cabeça da criança. A criança não quer acordar para ir à escola. A criança não quer tomar banho. É preciso lutar para a criança tomar banho. É preciso lutar contra essa doença aí, esse demônio. Porque se você não vai à escola, você não vai ser gente amanhã. Então, precisa uma intervenção. E Jesus, como falou para aquele homem ali, esse homem mudo, também continua falando para vocês. Só que em vez de ser Jesus falando, agora quem fala em nome de Jesus é o seu pai, é a sua mãe, é o seu avô, é a sua avó, é a sua tia, é o seu tio. Vamos para frente. Deixe de ser bonitona, dorminhoca, preguiçosa. Deixe de ser isto, deixe de ser aquilo. É necessário que você cresça em estatura e em graça. E então, outra parte do texto que nós podemos tirar desse Evangelho, uma das lições, é o envio de pessoas. Jesus olha para a sociedade nossa. Jesus chora porque não existem pessoas que se disponibilizem para ensinar as crianças, para ensinar os jovens, para ensinar os adolescentes. Missa da catequese, não é hoje. Missa da catequese. É isso. Quantos catequistas nós temos aqui na nossa comunidade? 3. E quantas crianças nós temos? Poderíamos ter mais. Mas os catequistas disponíveis a 100% são poucos. Então Jesus pede que haja muitos catequistas, haja pessoas líderes, lideranças, que se comprometam seriamente com a causa do Evangelho. Que cada um de nós seja um catequista na sua casa. Que cada um de nós seja um canal de graça para na sua casa. É isso que Jesus está falando aqui. A nossa sociedade hoje está como ovelhas sem pastores. Não existem pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça, com a honestidade. É necessário que nós peçamos do alto que Deus nos mande pessoas honestas. Que Deus nos mande padres honestos, padres caridosos, padres que saibam honrar os seus compromissos, padres que respeitem as pessoas,
padres que deem a sua vida, doem a sua vida pela causa do Evangelho. É necessário que haja pais comprometidos com a causa familiar, que haja casais que se respeitem, que se amem, que um seja canal de graça para o outro, uma bênção para o outro. E isso, muitíssimo, há poucos casais que se comprometem com isto e que vivem na íntegra o Evangelho. Por isso é que Jesus disse: rezemos, pedi ao Pai, ao dono da bênção, para que envie trabalhadores, para que envie operários para a sua bênção. Porque a nossa sociedade é uma sociedade sem valores, valores culturais, valores morais, valor à vida, o respeito à vida, à saúde. A campanha da fraternidade deste ano dizia que a saúde se difunda sobre toda a terra. E aqui no nosso Brasil, será que a saúde é uma saúde gratuita, é uma saúde garantida pelo nosso governo? O sistema, o SUS, contempla a todos? Sim e não ao mesmo tempo. Porque há muitas pessoas que moram na fila dos hospitais. Há muitas pessoas que as cirurgias são transferidas 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Onde é que vamos parar? É falta de uma gerência daquilo que é o bem público. Nós precisamos de políticos comprometidos com o povo. Precisamos de gente honesta. Precisamos de pessoas que não desviem as atenções por causa de uma ninharia, de um problema simples. Eles se desviam para resolver, desviam o foco das pessoas para uma coisa simples, enquanto o iceberg está escondido do outro lado. Então, minha gente, ainda hoje nós precisamos, como no tempo de Jesus, precisamos de continuar a rezar que o Senhor nos envie operários, que o Senhor mande trabalhadores para a sua mesa, a fim de que parem de existir pessoas que andem pelo mundo fora à busca de um rosto verdadeiro de Deus, mas que afinal de contas não encontram, não fabricam senão os seus ídolos. Ídolos que não podem salvar, ídolos que não podem falar, ídolos que não trazem nenhuma valia senão a ruína para aqueles que diante deles se dobram ajoelhados, adorando. Pois bem, meus irmãos, pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, continuemos a nossa celebração, gritando sempre e encorajando sempre as pessoas a sempre confiarem no Senhor, pois esta é a vontade de Deus. E todos nós clamemos bem alto: o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em prece, façamos das nossas palavras uma oração e, subindo ao céu, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai, Senhor, a Igreja, para que nunca se desvie do seu reto caminho rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai as comunidades eclesiais, para que sejam presença de vida na sociedade rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Suscitai sempre mais pessoas dispostas a atuar nos serviços da comunidade rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Guiai nossas atitudes, para que façamos de nosso dia a dia constante testemunho do amor rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Trazei de volta a vida digna todos os que foram escravizados pelas drogas rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, Senhor, as nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém.